Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do SEB Ribeirão Lafayette. Bom, nós vamos agora para a nossa terceira e última aula de mols, né? A terceira módulo 10 da apostila 2, do setor 132. E os exercícios que eu vou fazer, basicamente, eles estão na página 392, tá? O assunto é mol e massa molar. E aí, se vocês já fizeram a tarefa do módulo passado, do módulo retrasado, eu sei que a parte mais importante não é nem saber a definição de mol, porque isso todo mundo sabe, né? O mol vale 6 vezes 10 a 23 e a massa molar é a massa de um mol. Então, é uma matéria muito simples, né? Então, esse tipo de abordagem de química, basicamente, é em cima dos exercícios. Então, vai ser a terceira aula que eu passo exercícios com mols para a gente fazer. Como eu falei, é muito importante você fazer. Não é porque o módulo 10, que é o último módulo, que vai ter exercícios mais difíceis. Não. Como eu falei, desde o primeiro módulo, né, que era o módulo 8 de mols, eu falei assim, ó, se você já tivesse feito a tarefa do módulo 10, do módulo... Não tem uma ordem cronológica, a matéria é a mesma. Né? Muitos de vocês talvez estão tendo dificuldade na interpretação, como sempre. Isso sempre aconteceu. Né? A pessoa lê rápido o exercício, acaba não vendo as partes mais importantes, né? Então tudo isso leva a conta aí, né? Talvez transformar miligramas para gramas, quilogramas para gramas, é aquele erro que sempre aparece. Bom, então vamos lá, fazendo aí o nosso primeiro exercício, né, da página 392. Essa primeira questão eu achei muito interessante pelo texto, principalmente, né? Ela trabalha o seguinte: em 2018, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, chamada IUPAC, publicou uma nova definição para mol, estabelecendo que um mol contém exatamente 6,022140776. Vixe, vai demorar uns 2 dias para decorar esse número, mas enfim. Esse hoje em dia é o número do mol entidades elementares, né? Essa definição substituiu a definição vigente em 1971, que relacionava o mol à massa. Gente, cá entre nós, ele só fez um texto para falar que hoje o mol ele é um pouquinho diferente do que era. Mas para fazer qualquer exercício, a gente trabalha com 6 vezes 10 a 23, o máximo 6,02. Né? Aumentar esse número absurdo aqui para cá, para a gente, basicamente, não vai servir para muita coisa diferente, né? Bom, sobre o assunto e com base nas informações acima, é correto afirmar que, observa nos dados aí, ele deu aí que a massa do zinco é 65,4 e a do arsênio 74,5, tá? Gente, vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, ó, pela nova definição, assume-se que um mol de ouro possui mais átomos do que um mol de sacarose. Gente, calma. O ouro é A1. Eu nem sei quanto pesa a massa molar do ouro, nem importa para esse exercício. E a sacarose é C12H22O11. Nós temos muito mais átomos na sacarose do que em um mol de ouro. O número de mols é igual, mas o número de átomos não. Né? Se a gente observar só de carbono, cada mol de sacarose possui 12 mols de carbono. Então, pela nova definição, assume-se que o mol de átomo de ouro possui mais átomos do que a sacarose? Não, é pelo contrário, muito menos átomos. Né? Segunda informação, ele fala o seguinte: há mais átomos em 1 grama de zinco do que 1 grama de arsênio? Calma. Ele deu a mesma massa, então a massa é igual. Agora, será que vai ter mais zinco ou mais arsênio? Gente, ao invés de fazer 2 regras de 3, e acaba talvez perdendo tempo, talvez é mais didático, mas vamos lá naquela formulinha. O número de mols, eu já deduzi em aulas anteriores, eu vou até rededuzir de novo essa forma para vocês. O número de mols é a massa pela massa molar. Tá? Vai ser muito útil, não apenas nessa aula. Em gases, em outras matérias, vai ser importante a gente memorizar a forma do número de mols. Então, o número de mols é a massa pela massa molar. Nota que a massa é igual. A mesma massa de zinco do que de arsênio. Agora, cá entre nós, quanto menor for a massa molar, maior vai ser o número de mols. E lá nos dados do exercício, ele falou que o zinco é 65,4 e o arsênio é 74. Então, como o zinco tem uma massa molar menor, ele vai ter muito mais mols de zinco, vai ter muito mais átomos de zinco. Então, há mais átomos em 1 grama de zinco do que de arsênio? Sim. Então, sem fazer regra de 3, sabendo trabalhar com análise dimensional, a gente viu que essa questão está certa. Então, você viu a importância dessa fórmula. Não que seja a maneira mais didática,
né? Não foi isso que eu quis dizer, é a maneira mais rápida, beleza? O 4 ele fala o seguinte, em 1 mol de molécula de água, há 1 mol de oxigênio e 2 mols de hidrogênio, vamos lá? A água é H2O. Se eu pegar 1 mol de água, vai ter quantos de hidrogênio? 2 mols de hidrogênio. Né? Cada molécula tem 2 átomos e de oxigênio, 1. Então tem 1 mol de átomos de oxigênio e 2 de hidrogênio. Isso está correto. Se tivesse 5 mols de água, por exemplo, daria 10 de hidrogênio e 5 de oxigênio. Então a quarta está correta. Já no item 8 é o seguinte. Há mais átomos de oxigênio em 2 mols de CO2 do que em 1 mol de moléculas de glicose. Então vamos lá. Olhando só para o oxigênio. Eu tenho 2 mols de CO2. Cada mol tem 2 vezes 2, 4 mols de oxigênio. Já na glicose, se eu pegar 1 mol de glicose, quantos mols eu vou ter de oxigênio? 1 vezes 6, 6. Então, vai ter, mesmo tendo uma menor quantidade de moléculas de glicose, eu vou ter muito mais mols de átomos de oxigênio, porque a glicose tem 6, o gás carbônico só tem 2, né? Então, nesse caso, está falsa o item 8. Então, tem mais átomos de oxigênio na glicose. E o 16 é uma questão que meio que Lavoisier, junto com cálculo estequiométrico, um pouquinho de equilíbrio. Mas presta atenção. Na reação H2 mais Cl2, formando 2HCl, o número total de átomos no produto é maior do que no reagente? Gente, vamos contar quantos átomos? Larga a mão de falar em mol. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros. Então, nos reagentes, eu tenho 4 átomos. Guarda o número 4 aí. Já nos produtos, eu tenho 2 moléculas de HCl. Então, eu vou ter 2H e 2 Cl. 2 mais 2, 4. A quantidade de átomos sempre no começo é igual no final. Né? Sempre vai ser, a quantidade de átomos sempre vai ser constante, de acordo com Lavoisier. Ué. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a quantidade de moléculas pode ser diferente, mas de átomos necessariamente vai ser igual. Beleza? Então, o 16 está falso. Como ele quer a soma, né? Esse tipo de vestibular saber a soma das corretas. 2 mais 4, 6. Beleza? Bom, vamos para o segundo exercício da outra página aí. A segunda questão, ele deu um texto, né? Um texto, um pequeno, só para dar aquela contextualizada. E falava o seguinte no texto, na própria... Dá uma olhada na apostila, porque eu coloquei só o finalzinho aqui no PowerPoint. O ferro é um dos minerais mais importantes para o ser humano. Está presente em diversos processos do nosso organismo, como no transporte de oxigênio, no metabolismo energético, na síntese de DNA, blá. O ferro é absorvido através de fontes vegetais e animais, sendo o feijão uma ótima fonte do nutriente. Bom, enfim, ele deu aquela contextualizada e a pergunta veio agora. É possível encontrar 11,2 miligramas de ferro por litro de feijão. Ele quer saber qual é a quantidade de mols. Ele deu a massa, ele deu o número de mols. Ou seja, deu a faca e queijo, falta a goiabada aqui, né? Então ele deu a massa e deu o número de mols. Deu a massa molar aqui embaixo, gente. Vamos tentar fazer por forma esse exercício. Ou por regra de 3. Enfim, pai do freguês, né? Então ele quer saber quantos mols de ferro vai ter no feijão. Vamos lá? Gente, dá uma olhada nas questões. Todas as alternativas, a resposta vai dar 2. Né? 002, 02, 00002, 22. Então, gente, esse tipo de questão não é para você chegar no 2, porque o 2 você vai ter que chegar. O problema é trabalhar com notação científica. Isso muita gente tem essa dificuldade. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro por regra de 3. Vai. Se eu pegar lá 1 mol de ferro, vai ter 56 gramas. E se eu pegar 11,2 miligramas. De novo eu te falo, gente. Se você colocar 11,2, vai ter a questão aqui. Vai ter a resposta. São 11,2 miligramas. Mili é 10 a menos 3, tá? Fazendo essa conta, multiplicando incluso, vai ficar, ó, 56 vezes N é igual a 11,2 vezes 10,3. Passo 56 dividindo. Senhor, por que você está fazendo essa conta devagarzinho? É só para mostrar para o senhor que eu prefiro realmente fazer uma regra de 3, porque eu acho que a gente entra no exercício, né? Mas, de novo, aqui em cima caiu na massa pela massa molar.
né? Então aquela fórmula que a gente viu no exercício anterior, ela é dedutível a partir de uma regra de 3. Tá? Fazendo essa conta, nós vamos chegar no 0,00002. Alternativa C. Beleza? E agora vamos lá para o nosso terceiro e último exercício. Né? Esse terceiro exercício aqui, eu até dei uma olhada no oficial, essa questão ela foi adaptada. Porque era uma questão que também tinha cálculo estequiométrico em cima, que não é o momento ainda. Né? E essa questão foi adaptada para perguntar quantos mols nós vamos ter aqui. E é o seguinte, ó, considere que o querosene de avião seja composto unicamente por carbono e hidrogênio. Se fosse química orgânica, seria aí carbono e hidrogênio são os hidrocarbonetos, beleza? Sendo que a porcentagem de carbono é 85%. Então, de toda a querosene, 85% em massa nós vamos ter de carbono. Nesse caso, considerando uma combustão completa, um avião consome em média 10 kg de querosene por quilômetro. Nossa, ele gasta bastante, né? Cada quilômetro ele gasta 10 kg de querosene. Enfim, ao percorrer 10 mil quilômetros, em média, quantos mols tem? Então, você viu que daria para usar fórmula ou regra de 3. Ele quer saber quantos mols, e para saber quantos mols, pega a massa pela massa molar. Só que não está de mão beijada, igual o exercício anterior, que ele já falou que era 11,2 mg de ferro. A gente vai ter que dar aquela trabalhada para descobrir qual é a massa de carbono. E faltou informação, mas vem cá entre nós, o carbono pesa quanto, gente? 12. De tanta gente trabalhar com carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente acaba até decorando. Então vamos lá, vamos ver quantos quilos de combustível ele vai estar consumindo. A cada quilômetro são 10 quilos, comendo 10 mil quilômetros, quantos quilos? Vai dar 100 mil quilos de querosene. Eu estou vendo que vai ter um outro problema, gente. Aqui é quilograma. E se você for usar a fórmula, você não pode colocar em quilograma, em miligrama, em micrograma, em toneladas, né? Sempre tem que passar para gramas. Então, o probleminha, tá? Mas, enfim, vamos achar qual que é a massa do carbono. Ele falou que 85% seria aí de carbono, né? Então, para achar 85%, basta multiplicar por 0,85. Achei a massa do carbono. Sei que a massa molar é 12, massa pela massa molar, acabou. Você achou o número de mols, perfeito? Bom, o número de mols é a massa pela massa molar. Professor, mas dá uma olhada aí, professor. Você colocou 8,5 vezes 10 a sétima aqui. Por que você colocou 10 a sétima? Ah, como eu já te falei, já te orientei. Não deu 8,5 vezes 10 a quarta? Quilograma. É que quilo é 10 a terceira, e se é 10 a terceira, 10 a terceira com 10 a quarta dá quanto? 10 a sétima. 8,5 dividido por 12 vai dar o 7 com 10 a sexta. Perfeito? Bom, a nossa última tarefa de mol. Sempre volto a falar, gente, a parte mais importante. Saber mol depende 10% do professor e 90% do aluno. Né? É colocar a bunda na carteira e tentar, com suor, tentar fazer o exercício. Eu acho que essa é a nossa realidade. Então, quanto mais vocês fizerem, não quer dizer que você sabe mais. Quer dizer que você tem mais agilidade. Né? Porque mol, gente, todo mundo sabe que é mol. Um mol vale 6 vezes 23. Quem chegou no módulo 10 já sabe. E sabe que a massa molar é a massa de um mol. Então, a definição de mol é muito simples. É que dependendo do exercício que você faz, né, dependendo da sua interpretação, o negócio pode ficar um pouquinho complicado. E como eu falei, não importa se você está fazendo tarefa do módulo 8, 9, 10, ou seja, de mol. A tarefa é a mesma, não tem série branca, amarela e roxa. Você já poderia, desde o primeiro módulo, já fazer do módulo 10. É indiferente, não quer dizer que a tarefa agora é mais difícil. Se bem que no primeiro módulo, eu dei uma olhada lá, uma garibada, os exercícios estão até mais difíceis do que alguns do módulo 10. Beleza? Esses exercícios vão estar resolvidos para vocês, os professores vão resolver esses exercícios, tem o plantão. Eu acho importante demais você fazer exercício. O máximo que você consegue, tá? Num tempo. O que não pode é você ficar o dia inteiro, caso você queira, usando só mol, né? Você imagina o que seria da matemática, da biologia, se você fosse só estudar mol. Então, seja equilibrado nos estudos, tá certo? Um grande abraço para vocês, estou com vocês, e até o próximo vídeo, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau para vocês, gente!